Então, pessoal, boa Então, noite. bom. Essa aqui é minha grande amiga Ana Lúcia. Ela mora lá no Alabama, nos Estados Unidos. Ela trabalha no Instituto de Saúde. Como é que chama lá que você trabalha? No Departamento de Saúde, né? No Ministério. É. No Departamento de Saúde do Estado. Na Estado. Secretaria de Saúde, eu acho que diria. E ela trabalha com essa parte de doenças infecciosas, com pandemia. Então ela é espírita, é trabalhadora. Ela hoje não tem um centro espírita específico por falta de trabalhadores lá, mas ela acompanha o trabalho da equipe do Canadá, da Global Kardec Internacional ali dos Estados Unidos, Canadá, fazendo palestras, dando aulas. Então é uma grande trabalhadora do movimento espírita e uma grande amiga nossa. Nós convidamos para que ela pudesse falar um pouquinho hoje sobre a experiência que ela tem como atendente do CVV, né? E também como ela tem uma experiência visitando o presídio de alta segurança lá da região e foi falar para os internos lá sobre doutrina espírita. Eu pedi que ela falasse um pouquinho para nós sobre isso também. É isso, Ana? Então, É isso aí. é com você. Valeu. Então, eu queria dizer de novo boa noite a todos, desejar uma boa noite, agradecer o convite, desejar muita luz a essa casa e, né, nas comemorações, principalmente nessa semana da Semana Espírita. Então, como o Lucas falou, eu vou falar da minha experiência, mas é uma experiência bem humana, é a minha experiência, assim, não como uma pessoa que tem que seja uma expert, né? E eu acho que o mais interessante dessa coisa, eu acho que eu queria compartilhar com vocês, se vocês me permitem também, a minha parte da minha insegurança, do meu medo, dos meus questionamentos, nesses 2 trabalhos voluntários que eu já fiz e que talvez foram os que eu mais gostei, que me impactaram mais a minha vida até agora. Você está conseguindo me ouvir ainda bem, Lucas? Tá perfeito. Então, beleza. Vou colocar para gravar. Então, tá Recording in progress. Pronto. Então vamos lá, falando sobre esses 2 trabalhos, né? E falando assim dos meus medos antes, como foi que aconteceu e depois o resultado, né? Um pouquinho de uma telenovela, né? A gente mora nos Estados Unidos, mas ainda é latino-americana, não tem jeito. A gente gosta de um pouquinho do drama também, não é? Então, eu sempre, né, quando vou fazer alguma coisa, sou convidada, fica aquela coisa na cabeça. Será que eu vou dar conta desse trabalho, né? Com a questão do CVV, eu ficava pensando assim, meu Deus, e se eu falar uma coisa que vai ser pior, né? Eu vou falar alguma coisa errada lá porque eu tô nervosa e aí vai ser pior para aquela pessoa. Será que eu sou capaz de fazer isso, né? E eu fiquei pensando, será que é uma questão natural nossa? E pelo menos pela minha experiência, eu vejo que às vezes a gente leva mais tempo pensando e refletindo para fazer uma coisa boa do que para fazer uma coisa ruim, né? Se tem uma pessoa na rua, tá pedindo esmola, eu ainda vou pensar antes de dar, eu tô pensando, vai comprar droga ou alguma coisa, o que vai fazer com aquilo? Vai me assaltar, não vai, sabe? Depois que eu ainda penso e tô resolvendo, a pessoa já foi e já perdi a oportunidade, né, de ajudar. Mas às vezes a gente pode estar na mesma rua e uma pessoa está no trânsito e alguém te corta para apertar aquela buzina rapidinho, né? Para dizer alguma coisa, um insulto também pode ser muito mais rápido, né? Então, uma coisa que eu posso atestar é que toda vez que eu fui para essas oportunidades que apareceram, mesmo com medo, né? A gente tem que ir com medo mesmo. Eu não me arrependi, né? Foram experiências que marcaram muito a minha vida de forma muito positiva. Eu fiz umas anotações aqui, porque quem me conhece sabe que eu posso falar por horas, mas não é o caso aqui. Então, eu quis escrever umas coisas principais que eu queria compartilhar com vocês, para que vocês tenham uma ideia melhor, né, dessa experiência. Então, no CVV, na realidade, eu fui fazer um voluntariado num prédio do lado do CVV. Eu nem sabia onde era, né, aqui, por coincidência, né, vamos dizer assim. E aí eu vi aquele prédio, aquele nome lá, ficou assim na minha cabeça, e eu fui pesquisar mais, vi que eles tinham um treinamento, que qualquer pessoa poderia atender o telefone desde que passasse pelo treinamento.
eu fiz o treinamento, né? E vi que também eles não pedem muito dos voluntários, como eles têm que ter bastante. Então é tipo assim, eles precisam de 2 turnos de 4 horas e eles têm gente atendendo o telefone de manhã, de tarde e de noite, assim, até perto de 11 horas da noite, porque depois fica uma pessoa só para atender, né? E aí eu peguei o turno do sábado, né? Que eu não queria que atrapalhasse o meu trabalho. Então a maioria das vezes eu tava lá no sábado, né? Tipo assim, umas 4 da tarde até 11 da noite, né? E aí você tem um supervisor e tem todos os voluntários que atendem, o telefone toca. Quando eu comecei a conversar com a minha filha em casa, que eu ia fazer esse trabalho, a minha filha, ela é sempre a pessoa da família que bota a gente para refletir, né? Não sempre tem uma assim da família que ela, mãe, será que essa é uma boa oportunidade para a senhora? A senhora me parece uma pessoa tão empática. A senhora não vai ficar mais, né? Acho que ela não disse isso, mas ela já, a senhora vai ficar um pouquinho mais lelé do que a senhora, né, já é, né? E aí eu fiquei pensando. Eu disse, não, mas talvez não seja assim. Eu não estou sentindo que vai ser isso, né? Eu vou me preparar, vou fazer o treinamento, vamos devagarzinho. Se não der certo, eu vou guardar isso que você falou, né? Mas vamos seguindo. Então eu orava, eu lembrei de uma amiga que eu tenho, que ela é cirurgiã pediátrica e também cirurgiã geral. E ela trabalha num dos hospitais, assim, de emergência, né, de Recife, de cidade grande. Então, as coisas que ela vê, e às vezes eu perguntava a ela, tu não fica triste quando tu ouves, depois de um dia de trabalho? E ela me disse, não. Eu fico feliz que eu volto para casa e minhas crianças estão saudáveis e que eu não tenho que passar por aqueles problemas e eu pude ajudar. Eu disse, então esse é um bom jeito, né, de pensar nas coisas, ver um pouco o lado melhor. Então no sábado, eu acho que também não foi por acaso eu ir no sábado, porque se o meu problema era insegurança, parece que o pessoal que escolhia o sábado, eu olhava assim para eles e eu dizia, nossa, eu quero ser você daqui a 3 encarnações, eu quero atender esse telefone assim como você atende. Tinha uma senhora que ela atendia o telefone, oi querido, ou então, oi querida, me conta, o que está acontecendo? Era assim que ela atendia o telefone, quando a gente sabe que a pessoa do outro lado está pensando em suicídio e está ligando para ajuda. Eu dizia, nossa, eu quero atender esse telefone assim, né, um dia na minha vida. E na realidade, ela foi uma das pessoas que ela me perguntou, e nunca muita gente me perguntou isso, mas por que você queria fazer isso, né? Tem tanta coisa para você voluntariar, e para que você voluntariar com isso? Aí eu falei para ela, eu disse, olha, eu sou a favor da vida, eu não acho que o suicídio é a solução, mas eu estava em casa e eu sempre pensava o quê? Eu vou ficar falando, divido umas coisas na internet, mas o que é que eu realmente estou fazendo para melhorar a situação, né? Para trabalhar mesmo. O que é que eu estou fazendo em prevenção do suicídio? Eu não estava fazendo nada, então eu vim para cá para poder ajudar alguma coisa. Ela disse, nossa, melhor resposta, melhor ainda do que a minha, porque eu vim para cá, não era assim não, com essa sua intenção. Eu digo, não, mas é realmente isso né, que eu pensei. Mas vocês acham que era fácil atender esse telefone? Na primeira vez que eu tive, porque primeiro você faz um treinamento, você vai, eles vão vai te dizendo a técnica, o que é que você, né, as coisas que você pode falar, o que não fala, como é que, na realidade você mais ouve do que fala. Então essa minha preocupação de o que é que eu ia falar de errado, não tinha muita coisa, porque é para você ouvir mais, você não vai dar conselho, você vai ouvir a pessoa realmente que vai, né, através daquela conversa acolhedora, ela vai achar uma solução já para os seus problemas e já dá um alívio e a pessoa melhora, né? Mas aí teve um dia, aí chega o primeiro dia que nesse dia você não está mais só ouvindo as conversas, não é mais para treinamento. Agora você tem que pegar o telefone mesmo, você tem que atender aquela pessoa. Nossa, e eu ficava, não, hoje não, pode ser amanhã. Da próxima vez, a supervisora disse, não senhora, está aqui escrito que é hoje que você vai atender. Eu disse, então vamos, né? Vamos com fé. Não com muita fé, mas eu fui. E aí, quando acabou, aí ela conversa com você, né? E aí você precisa conversar, porque às vezes é uma pessoa que está com tanto sofrimento e a gente não pode estar falando por fora, então a gente também tem essa supervisora ali, porque a gente pode conversar com ela, né?
e meio que desabafar um pouco ali. E também, né, até um alívio pra gente também, se for, principalmente se for uma ligação muito assim, pesada. Na realidade, a minha não foi, graças a Deus. Mas eu disse a ela, meu pior medo é que a pessoa me ache um robô do outro lado, né? Porque a minha vontade realmente é de acolher. Mas como é que eu, né? Eu quero que a pessoa saiba que genuinamente eu tô ali para ouvir para elas. E ela disse: "Não, mas isso você fez no final". Eu disse: "É no final, porque ele já tinha dito que já estava melhor, que já estava tudo assim, então eu consegui respirar". E aí eu consegui falar realmente com ele, né? E consegui demonstrar isso. Então, realmente eu acho que naquela hora eu me convenci e eu disse: "Não, se a gente vai fazer isso agora, não adianta ficar nervosa, que aí você vai mostrar justamente o que você não quer mostrar, né?". E então eu anotei aqui algumas coisas. Eu me perguntei o que é que eu aprendi, né, com esse voluntariado específico, né? Eu acho que eu aprendi, eu soube, assim, porque você tá numa comunidade, mas a gente anda principalmente nos Estados Unidos, né? Que não é uma sociedade muito próxima, as pessoas não se relacionam tão próximas como no Brasil, né? Mas eu aprendi que tem muita gente sofrendo e tem muita gente que não tem ninguém para conversar. E aí eles realmente precisam ligar, e é muito importante o trabalho que aquelas pessoas fazem atendendo aquele telefone, né? Eu aprendi também que conversando é que a gente mesmo chega, né, na solução dos nossos problemas. A gente só precisa de uma outra pessoa lá para dar aquele apoio, para estar ouvindo, e isso já faz uma diferença muito grande. Então, eu acho que eu realmente me convenci que não é o que eu vou falar errado, mas é como eu vou ouvir, né, e me colocar lá à disposição, né? E eu também aprendi que quando a gente quer ajudar de verdade, mas claro, a gente se prepara, a gente faz o treinamento nesse caso, né? Não é ninguém que tá passando na rua que vai começar a atender o telefone, né? Porque tem coisa que realmente a gente precisa aprender, tem técnica, né? Mas eu aprendi que realmente quando a gente se aplica, né? E a gente aparece, a gente se disponibiliza, não tem como prejudicar ninguém, né? Se a tua intenção é boa, se você se preparou, se você botou o esforço, né? A gente só tem a contribuir para o melhor das pessoas, né? Eu agradeço muito a minha família, né? Minha filha, a refletir, a me pedir mais assim: a senhora sabe mesmo quem a senhora é? Para poder, né, tá conversando com os outros. E porque eles me ajudavam muito a praticar, né? Uma coisa que a gente tem que perguntar no telefone, a gente tem que perguntar: você está pensando em se suicidar? Você está pensando em se machucar? Você está pensando em terminar a sua vida? Mas isso não é uma pergunta que você nunca fez essa pergunta, né? Às vezes a gente tem que treinar no espelho para você aparecer naturalmente. Não pode ser com muito medo. E você perguntar isso é pior, porque aí você vai deixar a pessoa com medo. Então tem que ser com muita naturalidade, com muito acolhimento. Então, às vezes, quando eu olhava uma assim em casa, eu dizia: olha, eu tenho que praticar, então eu vou perguntar, tá pensando, né, em alguma coisa, em fazer alguma coisa contra você hoje? E eles: ai meu Deus, essa minha mãe é meio maluca, já tá treinando em casa, né? Mas a coisa mais interessante também que eu acho é que tem certas coisas que a gente aprende em uma coisa voluntária que vai para outros lugares, né? Veio o Covid, né? E aí tinha que treinar para ser em casa e tudo. O trabalho ficou muito assim. Eu não pude continuar, né? Mas essas coisas que eu aprendi lá, eu digo para vocês que, como professora universitária, que era o meu trabalho de antes de eu ter voltado para trabalhar na Secretaria de Saúde, eu usei com pelo menos 3 alunas, né? Essa conversa acolhedora, e depois mandando eles para o centro da psicologia, né? O centro de saúde da universidade. Mas eu agradeço muito que eu tinha aquele treinamento e eu não tinha medo, e aí eu pude aproveitar aquela oportunidade de alguém estar precisando e eu poder me disponibilizar também, né? Então, como é Setembro Amarelo, minha camisa aqui também é Life is Worth Living, né? Para lembrar a gente que a gente pode fazer prevenção do suicídio em qualquer lugar, em qualquer momento, não só em setembro, né? Qualquer coisa que a gente aprende, a gente pode, né? Deus acha um jeito da gente ter o serviço, né? Se o trabalhador tá pronto, o trabalho vem mesmo quando ela não tá mais indo lá
para o CVV lá e fazer, e atender no telefone, né? Vem a pessoa sem ser pelo telefone, vem pessoa mesmo, para que você possa ajudar, né, aquela pessoa, né? Então, assim, foi uma questão de crescimento muito para mim, mas foi muito interessante. Eu ainda oro por algumas pessoas que eu lembro que eu atendi, né? De vez em quando eu lembro de um e eu espero que estejam bem, né? Então essa é a parte que eu queria conversar com vocês. Eu não sei se antes de eu falar da prisão, se alguém quer fazer alguma pergunta, só para não ficar eu falando todo. Alguém tem alguma curiosidade para perguntar para ela? O CVV tem você faz só pelo telefone ou já tem a possibilidade de fazer através de vídeo? Ela perguntou, viu? Se pode ser só pelo telefone ou o quê? Ou através de vídeo chamada. Isso, a pessoa pode fazer. Eu acho que agora, eu acho que eles não fazem videochamada ainda, né? O que eu sei que eles fazem agora é que quem era o voluntário durante o Covid pode atender de casa, porque na realidade a gente só podia atender de lá, né? Porque tem o sistemazinho do protocolo, que você protocola e tudo, mas também porque teria o seu supervisor, né? Se precisar de uma ajuda, se precisar de alguma coisa, porque dependendo do que a pessoa esteja, às vezes a gente tem que uma outra pessoa ligar já para uma ambulância. Na realidade a pessoa liga e não diz o nome, não diz o endereço, mas eu já anotava o telefone, porque às vezes tem outra que vai na internet e vê se o telefone está listado e se tem um endereço e se tem alguma coisa, porque se a gente puder ajudar a pessoa para mandar alguém lá, né, a polícia normalmente faz esses checks, né, vai lá e vê se a pessoa está bem ou manda uma ambulância, alguma coisa. Mas quando a pessoa liga necessariamente, não, a gente não sabe o nome, não precisa dizer nome, não diz endereço, não precisa se identificar. Eu tenho um cunhado aqui no Brasil que ele também tem no CVV. Quando a gente vai para casa dele, alguns momentos ele está de plantão, ele vai para o quarto atender, então atende de casa. Mais alguém? Diga. Já teve alguma situação que ela passou pânico que teve, meu Deus, perigo, teve que estacionar? Você ouve? Não. Se você já passou por alguma situação de muito pânico que você precisou acionar essa ajuda de alguém externo, né, para ir socorrer? Teve um rapaz que sim, eu tive que chamar a supervisora e aí ela estava ouvindo também. E era isso enquanto eu estava conversando, né? Na verdade, eu acho que ela estava conversando com ele e aí ela me chamou para a gente poder ver se a gente podia ajudar a ele. Eu acho que ele, assim, sem querer, se não for nenhum gatilho para ninguém, mas eu acho que ele estava se cortando, inclusive, então dava para ver que ele estava em dor e tudo. Então, a gente sabia que era uma coisa bem urgente, tinha que tentar alguém realmente ajudar. Engraçado, a gente também não pode, assim, dizer, se a pessoa quiser, assim, pode minha mãe também falar mas a gente não pode ligar para a mãe da pessoa, para a mãe estar no telefone, né? E nesse dia, a mãe dele tinha ligado antes, ela tinha atendido a mãe e depois ligou o filho pedindo ajuda, né? Então, aí depois a mãe ligou de novo, que eu acho que ele terminou ligando para ela, e ela agradeceu que ela falou, e ela disse, não, mas eu já fui lá e ele já tá bem. Então, pelo menos a gente sabe, essa é uma parte também que às vezes também é o exercício da fé. Depois que você desliga aquele telefone, você entrega para Deus, já fez a sua parte, porque não tem, se a pessoa não ligar de novo, e se ligar de novo vai atender outra pessoa, vai parar no telefone de outra pessoa, né? Eles não podem dizer assim, eu quero falar com a Ana, porque qualquer pessoa lá tem que ter o mesmo treinamento e tem que ter a mesma capacidade de ouvir e de se solidarizar com aquela pessoa. Então a gente não passa tem para ninguém, é quem atendeu o telefone. Então, depois que a pessoa desliga, a não ser que eles digam, às vezes a gente oferece, você quer que alguém ligue para você amanhã para saber se você está bem, né? Dependendo do caso, a gente oferece. Se a pessoa disser sim, a gente tem uma lista e aí alguém vai ligar para a pessoa e checar, mas se não, depois que desliga o telefone, é vida que segue. Deus e espiritualidade. Exatamente. Tem mais alguma pergunta? Tem alguma situação que a gente não consegue ajudar
que o paciente, a pessoa continua entendendo que vai se matar. E aí, apesar da conversa, apesar de a gente ouvir, não, eu vou me matar. O que faz, né? É. Ouviu? Eu vi, essa deu para ouvir. Obrigada pela pergunta. Então, assim, no meu caso, a maioria das vezes que eu conversei com alguém teve uma boa resolução, mas teve uma vez que um senhor ligou e na realidade foi o serviço de emergência que ligou e eu fiquei falando com ele no telefone, ele estava falando, mas depois ele mesmo disse: não, eu vou para casa da minha esposa, eu vou matar ela e vou me matar, né? Então a polícia chegou, mas não achou ele, mas assim, a gente não sabe, mas a gente também, né, parte do treinamento também é isso, que pelo menos pelos 15, 20 minutos, 30 minutos que você passou no telefone com a pessoa, você pelo menos sabe que a pessoa não se matou, né? E uma coisa com a prevenção do suicídio, às vezes a pessoa liga de novo na outra semana. Então, nos treinamentos mais avançados, elas falam, não fica triste que se a pessoa liga de novo. Se ela liga de novo, você faz a intervenção de novo e aquela pessoa, se ela ficar viva por mais 24 horas, depois ela liga de novo, né? A gente espera que ela liga de novo e você faz. Então, às vezes, pode parecer até que você tá... que é uma perda, né? Ah, não tá funcionando, mas na realidade tá funcionando. Tá funcionando em cada vez, só que isso é uma coisa para uma pessoa em crise, né? O melhor é que realmente a pessoa não chegue na crise, que a pessoa seja acompanhada. E aquilo ali é uma coisa bem de emergência, né? É ali, a gente também não pede para a pessoa prometer muita coisa. Tudo que a gente tem que fazer é assim, o que você vai fazer hoje para você continuar vivo, né? Se é de noite, é hoje, de hoje até amanhã. Não dá para fazer plano daqui a 5 anos ou daqui a um mês. O que você vai fazer? Você é religioso, vai fazer uma oração, você vai visitar alguém, você vai fazer uma caminhada, você vai ler um livro, você vai ouvir uma música. O que é que você pode fazer hoje, né, para ficar aqui? E assim, dá um tempo para que a pessoa realmente se organize, saia um pouco daquela crise e vá assim. Mas eles falam muito que não é a nossa responsabilidade salvar a pessoa necessariamente, né? A gente está ali para ajudar a pessoa que pode. Mas assim, eu nunca... E na maioria das vezes, eu acho que esses são os casos que ficam mais comigo, é que o processo funciona. Conversar com alguém que você pode ser honesto, que não vai te julgar, realmente funciona. Mas você precisa conversar e ir falando. Tem uma senhora que eu sempre me lembro dela, porque no começo ela achava que ela estava triste, ou que ela já disse a mim, eu vou tomar esses remédios. Eu digo assim, aí a gente já pergunta primeiro, a senhora pode fazer um favor para mim? A senhora pode pegar esses remédios e jogar no lixo? Não, eu não estou pronta para fazer isso agora. Não, tudo bem, então vamos começar a conversar. E aí vai conversando com a pessoa e tudo. No final, a preocupação dela era com o filho. O desespero dela todo era com o filho, não era com ela. Mas ela não estava conseguindo chegar ainda naquela conclusão. E aí eu falei para ela assim, mas me parece que o seu filho, com todas essas dificuldades que você está falando, ele está bem. A senhora está falando que ele está trabalhando, que ele terminou os estudos, que ele está assim. E isso clicou na cabeça dela. Ela disse, você tem razão, realmente. E aí ela disse, tá chegando alguém. Eu disse, não, mas vamos conversar mais um pouquinho. Ela, não, minha filha, nem se preocupe, eu não vou mais tomar aqueles remédios. A senhora quer que eu ligue para a senhora? Não, minha filha, não, tá tudo bem. Aí desliga, tá entendendo? Então, mas se você não conversar e deixar ela falar, e ela expressando os pensamentos, você nunca pergunta nada, você só pergunta coisa para clarificar. O que a senhora quer dizer com isso? Né? É um treinamento, é uma paciência. Para mim que gosto de falar, é também um treinamento de poder ouvir, né? Porque você tá ali para entender e a pessoa também tem que entender. E aí você sugere, mas o que é que você acha que você pode fazer para melhorar isso? A gente não diz, vá no médico. A gente pergunta, a senhora já tentou ir no médico? Tem alguém que possa lhe ajudar? Então a gente só faz algumas sugestões ou pergunta, mas é tudo com a pessoa. E a gente vê que só para aquele processo, mas você tem que esperar, porque esse tempo de chegar do A para o B, para uma pessoa pode ser 5 minutos, para outra pessoa pode ser meia hora, pode ser 45 minutos. Mas enquanto ela não chega lá, você não pode já dizer, vamos resolver esse problema. Enquanto ela não achar o que é que ela realmente, o porquê que ela está se sentindo assim, não... Só para complementar, por exemplo, no Brasil, sobre
essa pergunta, né? Se tem lá no consultório um paciente, um paciente psiquiátrico, alguma coisa assim, e ele o Vitão pode falar mais sobre isso, até porque é bombeiro, trabalha lá com esses resgates, né? Então, assim, o que faz? Essa pessoa, ela precisa ser interditada, ela pode ser internada psiquiatricamente até passar a crise, é uma internação, mas é uma internação compulsória. E aí, quem que vai fazer esse resgate é a equipe, né? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, é isso mesmo. Já apoia, aí quando em casos mais extremos, né? Aí tem que ter uma ordem judicial, claro, porque envolve parâmetros não só de saúde, né? Mas de legislação também. É de liberdade da pessoa, né? Você está intervindo na liberdade da pessoa. Então é um assunto bem complexo, né? Mas que são vários órgãos, tanto governamentais quanto não governamentais, que se complementam para tentar apoiar em todos os sentidos. Uma coisa que a gente tem que lembrar, por exemplo, quando a gente vai pegar André Luiz, na obra de André Luiz. Agora eu não lembro exatamente qual livro, mas tem um caso que eles percebem espiritualmente que tem uma pessoa querendo suicidar. E aí chega a informação lá na colônia espiritual, provavelmente no nosso lar mesmo. O que eles fazem? Eles param tudo o que eles estavam fazendo, descem na crosta para poder, de alguma maneira, salvar essa pessoa, influenciar outras pessoas do lado, tentar influenciar a mente dessa pessoa para que ela mude de ideia. Então, para nós, fica essa mensagem de que, diante do salvar a vida, do cuidar da vida, essa é a nossa prioridade. Nem que a gente tenha que internar a pessoa, mas salvar a vida. E aí, é um pouco diferente da abordagem do CVV, que respeita, né? De alguma maneira, a gente também tem que respeitar. Não, mas nesse caso mesmo, se a gente acha que a pessoa está numa emergência, a gente tem que mandar ajuda, porque se a pessoa está tá entendendo? O problema lá é que às vezes, como né, eles não precisam dizer nome, a gente não tem um BIN, tá vendo o número, mas se a pessoa não tiver um número de celular que não está registrado, alguma coisa assim, então você não tem que saber. Mas se a pessoa disser alguma coisa, às vezes a gente pode perguntar, onde você mora, você pode me dar seu endereço? E aí a gente tem que mandar uma ajuda, né? Porque aí seria, né, tem coisa que dá pra gente conversar, mas se é uma emergência, a gente também tem que usar de outros meios, né? Dos bombeiros, da polícia, alguém que possa realmente estar lá no local e ajudar, né? Ajudar a pessoa. Última pergunta para o nosso tempo, hein? Eu quero saber se ela pode se identificar quando ela faz a abordagem no telefone. O atendente do CVV? Está perguntando se você pode se identificar de alguma maneira quando você está atendendo. Na realidade, você pode escolher um nome, né? Que normalmente as pessoas dizem não dê o seu nome, dá um nome. Então, meu nome é Ana, então eu dizia que eu era Rena, porque na realidade eu não queria um nome separado, muito longe do Ana, porque depois eu ia terminar me esquecendo. Tem gente que pergunta como é o seu nome, então a gente tem que dizer um nome, mas a pessoa que treinou a gente, ela disse que uma vez atendeu uma pessoa que estava tão chata que mandou ela, quando ela disse primeiro com o nome dela, eu esqueci como era o nome dela, mas vamos dizer que eu tivesse dito que meu nome é Ana, e a pessoa pega e fica com raiva e diz assim, Ana, vá para o inferno. Então ela disse que dizia outro nome, porque se a pessoa xingasse ou falasse alguma coisa, né, é Rena que vai para o inferno, não é a Ana. Então ela disse que ela dizia assim, então se for para escolher um nome, ela disse, eu sugiro que não diga o seu nome, mas se você quer dizer o seu nome, não tem problema. Mas depois que eu vi isso, que eu ia pro inferno, eu disse, não, eu não vou. Quem vai é esse meu dono. Então, vamos falar da pressão, tá? A gente tem... Mas qualquer coisa a gente troca tá? Mas pode ir, continuar. Então, vamos falar sobre a prisão agora, né? Na realidade, eu acho que eu tentei colocar aqui, que eu acho que eu posso... tem um documentário sobre esses professores na prisão. Eu queria mostrar para vocês, assim, algumas coisas. Vamos ver se vai dar certo aqui. Deixa eu ver como é que eu... Vou ter que voltar aqui pro Zoom para compartilhar primeiro. Um minutinho. E eu não sei se vocês estão ouvindo, mas a minha cachorrinha tá lá embaixo, gritando, feito uma louquinha. Mas ela tá bem, é só porque ela quer subir. Dá não? Ótimo, ótimo. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui.
aqui. Agora vai, eu acho. Vamos ver se vai dar certo, porque esse computador tem um monte de coisa de segurança aqui e tava pedindo para ter. Agora vai. Eu acho que vai dar certo. Tem um documentário, mas o documentário é em inglês. Aí eu queria mostrar para vocês, eu tirei o som, eu acho, e queria mostrar para vocês que vocês vão ver que uma pessoa medrosa como eu, que não gosta de dirigir, mas olha para onde a pessoa foi parar, num lugar que realmente é super escuro, não tem o GPS, porque perto da prisão o GPS não tem sinal, então você tem que ir pelo papelzinho, como a gente ia antes. Na coisa. Isso aqui é onde você entra, é a entrada da prisão, dá para ver a torre aqui já, eu acho que dá para vocês verem a torre ali dos guardas. Aí vocês vão ver aí as grades lá também. Então a gente fica aí nesse estacionamento, fica ali nesse estacionamento até a hora de entrar. Quando você entra, você só leva a sua carteira de motorista e a sua chave somente do carro e já deixa lá. Melhor não esquecer, porque senão você termina não recebendo ela de volta, né? Mas através da universidade eu soube desse programa, né? E como eu tava falando, nesse caminho você tem que dirigir da minha casa, você vai mais de 1 hora dirigindo, não tem GPS, é pelas instruções. Eu sou aquela pessoa que eu tenho que, se eu vou chegar no lugar, eu tenho que botar tipo 30 minutos a mais no meu trajeto, porque eu vou fazer eu vou errar o caminho de algum jeito que eu vou ter que me ajustar depois, né? E eu lendo tudo, inclusive tem os relatos dos professores que já foram, e alguns dizem, o som da prisão é um som diferente, o cheiro da prisão é diferente, né? A atmosfera é totalmente diferente. Siga a sua intuição. Você disse que vai, mas se no dia tiver uma coisa assim que disser para você não vá, não se arrisque. Se você estiver lá, sentir alguma coisa, peça para sair na hora e não se preocupe e faça assim. E eu só ouvindo, né? E absorvendo isso. E eu, uma pessoa super medrosa, eu dizia, meu Deus, como é que eu vou conseguir, né? Eu lendo tudo, me preparando. Mas quando eu cheguei lá, eu digo para vocês que eu não sentia medo de nada. Era só uma paz. No caminho, eu não dobrei uma vez errado em lugar nenhum. Eu acertei tudo, mesmo sozinha, né, lá. O caminho que dava para a prisão, parecia aquele sol, assim, e parecia que já estava me mostrando. Eu acho que é uma questão geográfica, que era onde o sol estava se pondo, mas parecia que eu já sabia que era para dobrar para lá. Era nesse caminho que eu estava indo. E o céu aparecia a coisa mais linda do mundo, sim, eu indo para lá. Você chega e vê você vê as grades, você vê a torre lá e o homenzinho, o guarda, né, para lá e para cá. Você vê tudo isso e eu achando que eu tava entrando no nosso lar, tipo assim, de tão calma e de tanto assim. Eu não tinha cheiro para mim que tivesse ruim. Não tinha zoada nenhuma. Tudo, eu às vezes eu mesma me perguntava assim, o que tá acontecendo? Eu sei que eu tô entrando numa prisão, mas não é assim como eu me sinto. Eu me sinto como que eu tô assim plena, leve, tô aqui flutuando. Às vezes eu dizia, nossa, não é para ficar com medo? Mas não, eu acho que eu tava bem preparada, na realidade. Fui sempre muito bem recebida por todos eles. Eu vou mostrar para vocês a sala, né? Aqui onde eles têm a gente. Não é bem dentro da prisão. É numa salinha que tem aqui no começo da coisa. Mas vocês vão ver, isso aqui é um outro professor e eles são todos de branco. A gente não pode... O fardamento deles é branco. Tá vendo? Tem aí o departamento de correções, né? O departamento de... E ali, assim é como a gente fica. É uma mesa, eles estão todos sentados aqui junto e você tá ali e fica perto deles, conversa com eles. Eles pedem muito para levar qualquer papel, qualquer coisa para ler, porque
eles gostam muito de ler e eles não têm muita coisa para fazer. Na realidade, esse programa foi feito porque quando eles fizeram um programa na faculdade para os alunos que eram mais superdotados na universidade, tinha uma bolsa específica, um dos primeiros que foram selecionados, ele não pôde participar porque ele foi preso. E aí essa professora disse, nossa, uma mente tão evoluída, né? Assim, uma mente tão inteligente vai ficar totalmente desmotivada na prisão, não vai ter nenhum estímulo positivo. Então vamos criar, ela disse que escrevia muita carta para ele, mas depois decidiu criar essa série de aulas que aí o pessoal da universidade vai dar aula. E você pode escolher o que você quer ensinar. Pode ser uma coisa, por exemplo, eu falei uma vez de parasitas, mas a primeira vez que eu foi falar sobre reencarnação, se reencarnação era de verdade. E aqui tem uma coisinha, né, que um ditadozinho que pergunta, né, você só vive uma vez, né? E aí eu fui com isso, a gente só vive uma vez mesmo. E aí para mostrar a eles a parte científica, religiosa e filosófica em relação à reencarnação. E eles te fazem perguntas, sabe? Te recebem super bem. Eu sempre falava também que, como professora na universidade, nossa, tinha gente dormindo na minha sala de aula, tinha gente que fazia cara feia, tinha gente que não estava nem aí. E lá na prisão, não só eles queriam saber sobre qualquer coisa que eu quisesse trazer para falar com eles, como eles queriam saber de mim. Então, quando a minha autoestima estava baixa lá na faculdade, aí eu ia para a prisão, dava uma aula lá na prisão, voltava toda cheia, né? Assim, me sentindo a mais querida de todas. E aí eu voltava. Pois é, então eles vão entender isso, que às vezes as minhas amigos de anatomia, né, que tem também os cadáveres, às vezes eles dizem, eles dizem mais corpos frios do que corpos quentes, porque parece que até os corpos que estão de temperatura ambiente, que os vivos, os alunos, também estão igual aos cadáveres, assim, paradinhos, não tem nenhuma reação, né? Então, eles até me ajudavam nisso, na minha autoestima, mas, assim, super inteligente, mas eles já fizeram aula de yoga, aula de teatro, aula de literatura, qualquer professor que vinha, fazia alguma coisa. Tudo bem que é uma prisão realmente de máxima segurança, mas é só 1% da população que tem direito a fazer isso, né? Então eles tentam se comportar muito bem porque é uma oportunidade que eles não têm muito, não é? Não existe uma biblioteca lá. Eu conversei com um autor espírita americano e pedi a ele, escrevi para ele, porque eu ouvia o programa dele na internet, e eu disse, você não tem uns livros seus para me doar? Porque eu faço esse trabalho lá na prisão e eu queria levar uns livros, porque eles me disseram que não tem o que ler, nem nada. E eu falei sobre reencarnação, então era bom os livros espírita em inglês. Eu pensei que eles mandar... Oi. Só um segundo, nós temos 30 segundos para fechar a live. Eu vou te mandar outro link, Aham. e aí você conclui. Tá bom. Só um segundo. Tá bom. Não estava combinado que ia falar muito, mas tô deixando. Ela vai demorar. Pode mais conversar então. Aí. Tudo certo. Pode continuar, Então. vou te dar 5 minutos para você concluir. Vou concluir 5, eu já estou aqui no meu final, com certeza, né? Então eu pedi, eu pensei que esse autor ia mandar só alguns livros dele, alguma coisa. Não, ele mandou o Paulo Estevão, que aqui estava bem caro, mandou um monte de livro, e aí eu mandei para eles. Da outra vez que eu fui, eu disse, e aí os livros? Ele, não mandaram pra gente, botaram lá na capela. Eu só ouvi falar que em 5 minutos tudo foi embora. Recording in progress. Mas pelo menos a gente sabe que lá no presídio de segurança máxima do Alabama, aqui, um deles,
tem livro espírita que eu espero que esteja circulando lá de mão em mão, né, e que esteja sendo algum alento para eles, que realmente o que eles querem muita coisa para ler, para poder passar o tempo, né, para estimular e é por isso que você pode falar de qualquer coisa, contanto que não seja um tópico que incita a violência nem nada, né. E aí, só para terminar, uma coisa que o meu marido, né, a primeira vez que eu vim, e ele ficou me seguindo, a gente compartilha a nossa localização um com o outro. E aí, quando eu cheguei em casa bem tarde, né, que é mais de 1 hora para ir, mais de 1 hora para voltar, e as 2 horas da palestra lá. E aí ele disse, nossa, foi horrível, porque você foi no mapinha e depois você ficou parada lá. Só depois de lá de mais umas 3 horas que você voltou para aquele local foi que eu vi que você tinha que tinha sinal. Eu falei para ele, meu querido, muito obrigado por se importar ainda depois de tantos anos de casado, né? Você podia não estar nem aí mais para que ela vai, tomara que fique lá mesmo ou alguma coisa. Mas eu disse a ele, eu tenho duas notícias para você. Uma boa e uma ruim. A boa é que eu tô bem, tô aqui, agradeço muito pela sua preocupação, mas a outra ruim para você é que eu vou voltar, porque eu adorei, então a próxima vez que tiver eu vou estar lá de novo. Ele, nossa, uma vez eu até levei ele lá, né, e como o Henrique, que é psiquiatra, né, que era o nosso apoio aqui, o Henrique de Manaus era o nosso apoio aqui do Alabama, e aí eu achei uma mensagem que eu mandei para ele, né, que foi numa das vezes que eu fui, que foi no dia 22 de novembro de 2017, aí eu falei para ele assim, da minha impressão, né, da minha visita lá. Eu falei para ele, depois acho que preciso de uma consulta com você, psiquiatra, porque não consigo sentir medo daqueles homens lá no presídio e daquele lugar. Acho que a espiritualidade tem me preparado para ir lá. Só pode ser, porque sou medrosa. Passei meses vendo os documentários do programa e me preparando psicologicamente antes de me inscrever. Quando eu me inscrevi, eu reservei a data mais longe possível para me preparar e orava para que eu já os visitasse no sono antes do dia, né, em preparação. A sensação de lá, pelo menos de fora do prédio, é de uma calmaria. A lua estava linda e tinha até uns pássaros lá no gramado na frente quando eu estava saindo. O céu estava espetacular no caminho da ida e o sol parecia que iluminava a direção lá do presídio ao se pôr. Acho que era só uma questão geográfica mesmo, né? Então, realmente, eu fui olhar as minhas palavras porque realmente é uma coisa que não dá. Eu tenho que até me lembrar se realmente isso aconteceu e se foi assim que eu senti. Porque não dava medo realmente deles e eles me receberam muito bem e é uma coisa assim que eu realmente, uma experiência única, né? Então, com todo o meu medo, mas eu fui com medo mesmo assim, e hoje eu tenho essa sensação, que é uma sensação boa, que me dá um conforto, que me dá uma ajuda, que me mostra que eu tenho condições também, né? Que todo mundo tem as suas dificuldades, mas eu tenho condições também, né? Se eu botar na minha cabeça que dirigir tá ok, eu chego lá. Tem muito, mas chega lá na hora, a gente tem a ajuda e a coisa dá certo, né? Então eu queria mais realmente agradecer a vocês por terem ouvido, mas eu queria que a mensagem fosse mais de encorajar. Se uma medrosa como eu consegue ir, todos nós conseguimos. Eu convidei a Ana para falar desses dois assuntos, para a gente ver que existem trabalhos de caridade assistenciais fora da casa espírita aos montes também, né? Nós conversamos assim quase que semanalmente há mais de ano, né? E ela nunca tinha me contado essa história. Na semana que ela me contou essa história, que ela tinha visitado presídios e tudo mais, passaram-se uns 3 dias, uma equipe de amigos nossos do Grupo Espírita Leão Denis me convidaram para participar, para visitar o presídio de Tupaciguara. E eu fiquei pensando, que interessante isso, ela nunca tinha falado, de repente ela fala e 3 dias depois me convidam para participar do mesmo trabalho, que eu nunca tinha ouvido falar. E eu fui e eu senti as mesmas coisas que ela narra, assim, de estar de frente com os internos lá e de falar de espiritismo, falar de Jesus, você está assim, numa paz, numa alegria, assim, quer dizer, são pessoas como nós que tiveram um momento de, né, às vezes de erro, estão pagando pelos seus crimes, mas têm interesse em, né, querer saber e tal. Então,
tanto o trabalho do CVV, que é um trabalho maravilhoso, que qualquer um de nós podemos, estamos habilitados, depois de fazer os treinamentos, podemos participar. Você participa? Você não conta uma vez para você não. Mas esse trabalho de Tupaciguara também, da visita do presídio lá, quem quiser, fala comigo que a gente coloca no grupo para poder fazer essa visita também. Então eu pedi para que a Ana pudesse falar das experiências dela, que não são distantes, experiências que todos nós podemos ter também, como servidores do Cristo. Quando a gente está com Jesus, quando a gente está com a espiritualidade, não interessa o lugar, né? Dentro da gente a gente está em paz, então não interessa o que está do lado de fora, a gente continua em paz. Então eu queria te agradecer pelo seu tempo, Obrigada pela a caridade vocês. de falar conosco. Muito obrigado. De nada, queridos. Um abraço a todos, tá bom? Muita Ok, paz. Palmas para Obrigada. Tchau, fica com Deus. Obrigado. Tchau. Vocês também. Boa noite.